A cultura da conciliação ela tem sido desenvolvida há vários anos, né? Mais precisamente, ela foi incrementada, ou seja, ela foi fortalecida a partir de 2005, quando os tribunais começaram a sistematizar, organizar todos os seus métodos de solução de conflitos de forma alternativa. Para quê? Para que a gente pudesse dar uma solução mais rápida e eficaz ao jurisdicionado. No Poder Judiciário, a partir da Constituição de 1988, houve um acréscimo muito grande de demandas. Quer dizer, o brasileiro ele está muito mais litigante do que anteriormente, né? Com esse aumento de demanda, aconteceu o assoberbamento do Poder Judiciário. O CNJ ele começou a lidar com o tema da conciliação. Na verdade, foi uma preocupação que existiu desde a sua criação. A questão do volume processual que o judiciário tem já é uma preocupação bastante antiga, né? Hoje, com o relatório Justiça em Números, nós sabemos que existem cerca de 90 milhões de processos em tramitação. A cultura da conciliação, a cultura da pacificação, ela vem exatamente para tentar desmistificar essa cultura de que o Poder Judiciário é um centro de prolação de sentenças. O Poder Judiciário, na verdade, é um centro de pacificação de conflitos. O Poder Judiciário ele coloca à disposição do cidadão o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. É o local em que ele poderá se deslocar e tentar obter uma solução para o seu problema através da conciliação e da mediação. A mediação é um processo de composição em que as partes escolhem um terceiro imparcial e esse terceiro vai auxiliar aquelas partes a encontrar uma solução. Ou seja, o terceiro ele apenas auxilia. Já a conciliação é um método diferenciado porque o conciliador é um terceiro imparcial também, mas ele pode ajudar sugerindo e orientando as partes a fazer um determinado acordo. Tem a fase pré-processual, que é tentativa de conciliação antes mesmo da entrada da ação no Poder Judiciário. E também pode-se tentar obter a conciliação ou mediação quando a ação já está em curso, ou seja, quando as partes já estão litigando o Poder Judiciário. No Centro Judiciário, nós fazemos audiências de conciliação diariamente. São feitas audiências das 6 varas de famílias. Todos os juízes remetem processos para lá. Tive um casamento, né? E nesse casamento, 2 filhos, né? O casamento foi durante 8 anos, né? E que chegou ao final, né? Por várias questões que não deu certo o relacionamento em ambas as partes. E eu sou a mãe, fiquei com a guarda dos 2 filhos. No início, há 10 anos atrás, a justiça não contemplava para nós uma situação mais amigável. Que, por exemplo, hoje eu percebo que se na época tivesse uma propositura com relação à guarda compartilhada, para nós seria o ideal. Mas como nós não tínhamos conhecimento, né, dessas ações dentro de um processo, né, nós fomos de forma realmente conflitante, né? Começamos assim a brigar nos tribunais, nos processos, né? E aí, graças a Deus, há alguns anos atrás e recentemente, o meu filho precisando de ter uma ajuda mais palpável, mais de perto com a questão do incentivo material, que é o dinheiro, né? A questão da faculdade. Trata de uma revisional de pensão alimentícia. Eles vieram ao judiciário visando a alteração do valor que estava estabelecido. E entre eles, chegaram a um valor que vai atender, dentro do possível, o interesse de todos os que estavam buscando essa solução por meio do processo. Como ele está fazendo faculdade, ele está fazendo um curso de engenharia civil, aí teria que ajudar ele a pagar a faculdade, né? Aí dentro das minhas condições foi aquilo que eu propus. A juíza, né, nos intimou, colocando que haveria uma conciliação. E se houvesse entre as partes, né, o interesse, seria bem viável. Então, foi nesse dia, né, que procuramos essa audiência de conciliação. A conciliação foi em torno de 40 minutos. Foi muito rápido, foi muito fácil fazer de lá
pessoal que trabalhava lá na mesa de conciliação ajudou bastante, foi um pessoal que deixou a gente à vontade, não interferiu. Eles ficou ali para nos assistir, para intermediar, né, conciliar mesmo. Foi muito rápido. E quanto um litigioso daria aí 3, 4 meses e não faria lucro para ninguém. Tivemos a felicidade, né, e o contentamento que os auxiliares da justiça naquele momento, que são advogados, e a própria magistratura, né, colocou todos os pontos positivos e negativos que traria para nós se a demanda continuasse, porque o processo ia delongar. Que foi a verdade que tinha que discutir ali, então foi o que foi oferecido, não houve nenhum tipo de interferência, nem nada. Foi a realidade, a gente foi ali simplesmente para oficializar uma coisa que estava praticamente discutido já, porque a gente, na conciliação, eles deixaram a gente conversar, já montar a proposta, deixar tudo, né, tranquilo. Ao invés do juiz impor um valor, eles mesmos, conhecendo a realidade deles muito melhor do que o judiciário, encontraram um valor que era adequado para eles. É porque ainda que tenha o divórcio, a família continua, porque quase sempre existem os filhos. E quando se resolve o problema, o conflito por meio da conciliação ou da mediação, o conflito é resolvido na essência. Quando ele é resolvido por meio da imposição da sentença judicial, muitas vezes aquele que motivou a vinda ao judiciário não é enxergado e não é tratado, e daí o conflito permanece e acompanha essa família às vezes por muitos anos. Na conciliação e na mediação isso é enfrentado verdadeiramente e solucionado. Eu acredito que essa é a principal motivação. Com certeza a conciliação ajuda também na questão da abordagem do adolescente no fato psicológico. Por quê? Porque, pensa bem, um filho vendo os pais demandarem uma questão sobre ele pensa, nossa, eu sou um problema para os meus pais? Não, pelo contrário, nós estamos ali realmente para poder ver o futuro dele, tá? Junto com ele, nas problemáticas que ele tem e que virá. O índice de conciliação, somando a fase pré-processual e a fase processual, é superior a 70%. Sendo que a fase pré-processual tem ainda um índice de acordo ainda maior, porque antes de se instaurar o processo é mais fácil obter a conciliação do que depois que o processo já está em andamento. Eu acredito que o bom mediador ele tem que saber ouvir, ter paciência para ouvir, mas também ter firmeza para exigir o que foi anteriormente combinado com as partes, porque na mediação é preciso se estabelecer as regras que serão seguidas durante o processo de mediação. Então, um bom conciliador, bom mediador, ele tem que saber ouvir, mas também tem que saber exigir o que foi combinado. A forma de falar, né? A forma de buscar, a forma de precisar o que nós estávamos buscando ali. Não simplesmente não foi a toque de caixa que iniciou ali, terminou essa conciliação, não deu acordo. Não. Ele buscou entre as partes assim, esclarecer o que seria mais positivo para nós naquele momento. E mesmo porque não é uma briga de casal, é um acordo, né, num processo que vai trazer muitos frutos para um adolescente, que hoje tem 18 anos. O ideal é fortalecer o pré-processual, porque é o sistema mais econômico, mais rápido e eficaz de solução de conflitos. Não tem lide. As partes, elas já vêm, já é marcada uma audiência, uma sessão, e já começa a trabalhar a solução através do acordo. Feita a solução, o juiz homologa aquele acordo e aquele acordo é arquivado. Ou seja, a gente ultrapassa várias fases, economiza o desgaste de uma ação judicial. A conciliação aqui no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ela funciona tanto nos processos quanto sem a forma pré-processual, quando ainda não existe o processo. O pré-processual, a parte interessada faz a reclamação através do site. O Tribunal de Justiça fez convênios e faz convênios com algumas empresas. Essa reclamação é encaminhada por e-mail para a pessoa jurídica conveniada. Essa pessoa jurídica vai
enviar um preposto para a data e o horário da sessão agendada. Tudo é feito através do site do tribunal, então o gasto é mínimo também. As sessões são agendadas em torno de uma semana e a comunicação é feita por e-mail, então o gasto também é bem reduzido. O que me levou a fazer a primeira reclamação era um problema imediato que eu tinha de uma cobrança indevida que uma TV a cabo ligada a essa operadora de telefonia celular estava me fazendo. E eu não conseguia reclamar para ninguém. Ninguém me ouvia, o vencimento se avizinhava, eu tentava reclamar e eles emitiam avisos de cobrança e dizendo da inclusão em nome em cadastro negativo. E eu não queria pagar para depois reclamar. Então, fiz uma reclamação naquele link que já me dava acesso direto, expus o problema e a minha angústia. E para minha grande surpresa, porque nem eu mesma acreditava, porque trabalhando aqui dentro do Fórum Lafayette, eu até então não sabia que esse serviço estava funcionando. 30 minutos mais ou menos após a remessa do e-mail, eu já obtive o agendamento. Quando ela faz o encaminhamento desse formulário, uma funcionária do Tribunal de Justiça recebe, agenda a sessão e devolve o e-mail para esta pessoa e para a pessoa jurídica conveniada com a data e horário da sessão agendada. A sessão é realizada por um conciliador com a supervisão de um juiz. Então, nós sempre temos um juiz aqui no período da manhã, da tarde, da noite, que vai fazer o acompanhamento desse conciliador. Mas a sessão é realizada pelo conciliador. Ele vai conversar com as partes, normalmente vem um preposto dessa pessoa jurídica e a parte interessada, que pode vir acompanhada de advogado ou não. Quando é processual, a conciliação é processual, normalmente vem acompanhada de advogado, mas é porque já tem advogado constituído no processo. Quando é pré-processual, muitas vezes elas vêm sem advogado, mas não tem implicação nenhuma, é feita a sessão com esse conciliador, com essa supervisão do juiz. Ao final, se ele tiver qualquer dúvida, ele pergunta para o juiz e ao final esse acordo é homologado pelo juiz. Então, nós temos uma forma sem processo, pré-processual, mas um acordo que vai ser homologado pelo juiz. E então eu me lembrei de um outro problema que eu tinha com essa mesma operadora e que eu já tinha até desistido porque meu tempo era muito precioso e o desgaste já tinha me consumido. Eu falei, então eu vou fazer essa nova reclamação, que aí já se tratava de um número que eu não conseguia resgatar, tinha pago mais de um ano a mensalidade, sem sucesso na reativação e nem para me devolver dinheiro, nada, mas o que me interessava era o número. E aí mandei a segunda reclamação e, para minha surpresa maior, já obtive nova resposta aí através de um telefonema, perguntando da coincidência das agendas, se eu gostaria que mantivesse a mesma data, e eu percebi que o sistema era inteligente também nesse sentido. Sempre é bom conciliar em razão do tempo, em razão do desgaste. A forma pré-processual é muito rápida, Então, o desgaste é muito menor. Em torno de uma semana ocorre a sessão de conciliação e a pessoa já sai praticamente com um acordo homologado daqui. E eu fiquei muito gratificada com essas duas experiências e passei a acreditar, que nós podemos realmente confiar nesse modelo. E tenho sido grande divulgadora do acontecido, até porque sabemos da necessidade de contribuir para a mudança de mentalidade na justiça brasileira. Nós podemos resolver através da conciliação aqueles casos que são referentes ao direito do consumidor, direito contratual, a uma separação, uma guarda, entendeu? Aqueles que não podem são aqueles que versam sobre direitos indisponíveis, tipo uma interdição, uma ação de inventário. Então, tem determinadas ações que não cabem na conciliação.
O judiciário, como sabemos, existe para solucionar conflitos. A conciliação é um meio. E temos algumas formas, vamos dizer assim, de vanguarda no que diz respeito a atingir essa conciliação. Uma delas é a conciliação itinerante. Conciliação itinerante surgiu aqui na 4ª Região, foi uma iniciativa conjunta do Tribunal e a Procuradoria do INSS, onde o Tribunal, através de juízes e de funcionários e com representação do INSS, vai no interior dos estados, Paraná, Santa Catarina, e promove audiências de conciliação. A gente percebeu que tinha toda uma movimentação das partes, né? Vinha gente de Uruguaiana, vinha gente de Florianópolis. E por que não a gente, né? Nós, os servidores, os conciliadores, os procuradores, poucas pessoas se deslocarem para atender um grupo muito maior. E é muito importante porque os demandantes são segurados, pessoas idosas, muitos deficientes físicos, outros com problemas de saúde, e que é muito difícil a locomoção. O que não me levou mais a trabalhar é porque eu comecei a sentir muita dor nas costas e não a perna. Essa perna aqui minha, eu tenho pouco movimento nela. Ela começou posso por assim, a travar. Eu vou caminhando, dali a pouco ela dá aquela... E aí eu não tenho mais condições de trabalhar, nem... Eu fui orientado pelos próprios médicos, né? Tu vai ter que procurar um recurso para ti, porque tu não vai ter condições de trabalhar mais, né? Daí que eu fui procurar o INSS. Aí procurei, eles me deram 1 ano e pouco, encostado, né? Daí, quando eu voltei a perícia de novo, dia 15 de abril de 2013, eles me negaram a perícia daí. Daí só peguei os mesmos laudos e fui no advogado. Eu falei com o advogado, ela disse, não, se o senhor tem esses laudos de prova que sorteiam esses problemas aí, nós podemos entrar na justiça, né? E os processos, esses são processos que já estão em fase recursal aqui no tribunal. Então, são selecionados pelos desembargadores, processos passíveis de serem conciliados, encaminhados para o núcleo, o qual eu coordeno aqui no tribunal, e esse núcleo é que vai até a localidade aonde está o segurado e realiza as audiências. O conciliador, ele precisa, antes de mais nada, saber ouvir as partes, né? A grande diferença daquele processo tradicional em que a parte não tinha voz é essa. Hoje, a parte pode não só contar o que ela tem já no processo, qual é o seu direito, mas ela pode contar o que causou aquilo nela, quais são as suas angústias, quais são as suas expectativas. Não é preciso mais haver a liquidação do julgado nem a execução. O processo efetivamente termina ali, na audiência. Nós temos tido um índice de 98% de sucesso nessas conciliações. E o judiciário cumpre o seu papel de pacificar as demandas. Essa audiência de conciliação eu não conhecia. Eu vim conhecer hoje. Eu achei que foi um bom resultado. Eu achei que foi bom, porque eu nunca gostei de estar... Eu não gosto muito de estar de discussão. Para mim tem que ser quando deu um acordo certo, fechar. Eu acho que foi um bom acordo ali. O Sicoprev, Sistema de Perícias Médicas e Conciliação em Matéria das Varas Previdenciárias de Porto Alegre, funciona desde setembro de 2012 aqui na capital. Tem por objetivo proporcionar um andamento mais rápido a processos de concessão de benefícios por incapacidade, auxílio-doença, por invalidez, auxílio-acidente, né, que são benefícios previdenciários que nós temos uma demanda grande, em que a pessoa está doente, está incapaz para o trabalho e precisa de uma resposta rápida da justiça. Entrei numa depressão profunda, daí eu me uni numa rodinha de amigos que eram usuários de drogas, daí resolvi experimentar, só que quando eu vi me aprofundei demais e não conseguia mais ter o controle da minha vida sozinho, né? Daí pedi apoio para minha mãe, daí tive diversas internações. Ele começou com depressão, daí levei ele no psiquiatra. Eu não sabia que ele era usuário de droga, foi um choque para mim, mas depois comecei a ajudar ele, né?
O caso desse segurado é um caso que, infelizmente, tem acontecido com certa frequência, né? É um caso de doença psiquiátrica relacionada ao uso de drogas, né? Então, a dependência química gerando um problema psiquiátrico e uma incapacidade momentânea para o trabalho. O segurado, ele teve um benefício negado no INSS e nos procurou. Aqui foi marcada uma perícia com um psiquiatra, ele fez a perícia aqui mesmo na Justiça, e o médico psiquiatra constatou que ele realmente tinha uma doença. Ele me relatou que o médico aqui foi uma pessoa que atendeu ele como um ser humano. Foi bem rápido, foram compreensivos, entenderam o problema que a gente passa dentro de casa. Foi ótimo. Primeiro que facilita o acesso, né? A pessoa sabe que vai fazer a perícia dela aqui no foro, no prédio mesmo, no foro onde funciona a Justiça Federal. E o segundo é que isso agilizou muito as perícias, porque nós concentrando as perícias aqui dentro, nós conseguimos marcar com mais rapidez as perícias. E feita essa perícia, nós procuramos marcar o mais rápido possível essa audiência de conciliação. Ele veio aqui até a Justiça novamente, participou das negociações. A mesa de conciliação é uma mesa que eu costumo chamar uma mesa bem democrática, né? Uma mesa redonda, todos estão no mesmo nível e todos estão em pé de igualdade. Quem são todos, né? É um conciliador da Justiça Federal, normalmente um voluntário, que vem aqui prestar serviço voluntário. Ao lado dele nós temos o segurado da Previdência, o seu advogado e um preposto do INSS. E nós sempre temos um magistrado, um juiz federal, que fica no ambiente da conciliação para solucionar dúvidas, enfim, para que resolva eventuais dificuldades que ocorram no procedimento de conciliação. Conciliar faz parte do ser humano. Litigar é uma espécie de impossibilidade de efetivar nas nossas vidas o que muita gente prega a nível de pacificação social. Pacificar significa, enfim, não permitir que a litigiosidade tome conta da nossa atividade. Porque se é um procurador do INSS que está defendendo a instituição, o que ele quer ao final é preservar uma instituição que tem segurados como contribuinte. Então, ao fim e ao cabo, ele defende pessoas que são seguradas, que estão contribuindo. Foi muito bom, porque nos poupou tempo, né? E dinheiro, porque as contas dele estavam sendo juros, as que eu podia pagar eu pagava, as que eu não podia tem que esperar, né? E foi bom a conciliação, porque resolveu tudo na hora. E o processo foi levado a acordo agora em setembro. Foi feita uma conciliação, ele concordou em obter o restabelecimento desse auxílio-doença para que ele possa, enfim, se tratar e, quem sabe, aí recuperar a capacidade de trabalho, já que é uma pessoa jovem, né, que tem um problema grave decorrente da dependência química. Todos nós ganhamos. E com uma particularidade única. É onde o cidadão, o segurado, aquele que contribui, efetivamente olha o juiz, toca o juiz, ouve o juiz. Não é aquele que, eu vou com o meu advogado e ele vai pedir. Ele está aqui. Então, a presença do interessado torna essa particularidade do Sicoprev extremamente interessante. As audiências de conciliação rotineiramente são realizadas cerca de 500 audiências de conciliação por mês. Os índices de acordo são de 97%. Então, um percentual bem elevado de conciliações, fruto de um trabalho muito bem feito na condução desses processos, quando são eles levados para a conciliação. Normalmente, quando o processo vem para a conciliação, há uma grande perspectiva de acordo. Eu acho que ele saiu ganhando. E daquele estresse que a pessoa fica, né, aguardando. Conciliar é aproximar as pessoas e, claro, pacificação da sociedade.